Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Não É Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o RBVA 11, Rio Bravo, Renda e Varejo, tá? Trazer para vocês alguns indicadores a respeito, né, do fundo imobiliário. E aqui também vou trazer para vocês aí, no caso, o relatório gerencial desse mês de fevereiro, ok? Referente ao mês de fevereiro, né? Mas antes disso, não se inscreva no canal e comentar aí embaixo se você já investe nesse fundo imobiliário ou qual o fundo imobiliário que você mais gosta, né? Trazer para vocês aqui a respeito primeiro aqui, ó, ele, no caso aqui, sendo negociado aqui na B3, tá? Ele tá aí nas suas mínimas, praticamente aí, tá? E aí, a cotação tá voltando lá para maio de 2023. Então, vamos dizer que você tá comprando um fundo aí bem importante aí, um fundo imobiliário bem importante, e comprando ele com desconto, né? No caso que aqui, ó, a gente consegue acompanhar, né? Ele está sendo negociado abaixo de um preço, abaixo de um, então tem uma boa simetria de risco aí, né? Então, o Rio Bravo, Renda e Varejo, ele é um fundo bem conhecido, né? Ele hoje está sendo cotado aí a R$ 77,46, o dividend yield dele próximo aí, custando aí quase a 15% em 12 meses, né? Então tem como você travar esse dividendo aí, no caso fazendo apostas maiores quando ele está sofrendo essas quedas, né? Quando você faz seu preço médio mais abaixo da cotação, quando vier de subir, né? E a liquidez diária dele hoje está em torno de 1,3 milhões aí, aproximadamente por dia, tá? A variação em 12 meses tá tendo uma queda aí em torno de 22,56%, então está caindo bem aí, né? Ao longo do ano, tá? A mínima dele bateu em R$ 76,11, tá? A rentabilidade aí, quando a gente olha aqui em torno aí, a rentabilidade real, descontada a inflação, é o mais importante. Em 10 anos, ele está subindo em torno de 14,69%. Em 5 anos está tendo uma queda de quase 30%. Em 2 anos, quase nada, né? Em um ano aí, essa queda aí, então, vamos dizer aí que a maior parte da queda dele vem em torno de um ano para cá. E foi com a elevação de juros, né? Então, os juros começou a subir aí, né? E aí, no caso, juros para cima, bolsa e fundos imobiliários para baixo, né? Ativos de risco, vamos dizer assim. E aí, no caso, eu passei para vocês aqui a respeito. Ele tem uma boa taxa de administração bem baixa, 0,35 ao ano, tá? O número de cotistas dele é em torno de 61.444 cotistas. O valor sugerido é que ele fosse cotado a R$ 106,75 e ele está sendo cotado a R$ 77,00 aproximadamente. Então tem uma boa simetria de risco, tá? O último rendimento dele foi em torno de 90 centavos cota, a vacância dele está em 4,8, então bem controlado pela quantidade de ativos que ele tem. Vou passar isso tudo para você daqui a pouco. O número de cotas emitidas é em torno de 45 milhões, aproximadamente um pouco mais, né? 45.614.294, né? Então, vamos dizer assim, não é uma quantidade grande de cotas emitidas não, né? O valor patrimonial dele é de 1,6 bilhão, então é ligeiramente aí, grande para médio, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui a distribuição, o yield, né? Em 12 meses, e aqui no caso o percentual por mês, né? Então mês passado aí, mês de janeiro, foi pago aí 1,12% de yield e agora 1,15%. Se ele continuar pagando esses dividendos aqui de 90 centavos e a cotação permanecer isso aí mais ou menos, tem como você trabalhar esse yield fazendo potes maiores. Claro que cada pessoa aí trabalha de uma forma, então se você todo mês aporta R$500 e vai diversificar ali, é ok nos seus fundos imobiliários. Mas se caso você está tendo ali, vamos supor, uma carteira com 10 fundos imobiliários e eles simplesmente está no mesmo range ali, mesma quantidade, mesmo, vamos dizer assim, bem diversificado, mesma percentual, vale a pena às vezes você pegar bons fundos imobiliários, que é o caso do RBVA 11, né? E fazer um aporte maior, né? E aí você recebe recompensa no caso daqueles fundos que estão para trás depois, né? Então, eu mesmo, particularmente, aqui fundos meus está caindo em torno de 15%, 20%. É a maior quedas que eu tenho na minha carteira, que é do XP SF11, né? É fundos de fundos. Mas a representatividade dos outros fundos imobiliários já é menor. Mas pelo fato do yield dos outros fundos imobiliários tá pagando melhor do que o XP SF11, né? Eu estou preferindo, no caso, aportar em outros fundos imobiliários também, né?
aumentar também a gama, né? Aumentar mais ali, vamos dizer assim, os meus fundos imobiliários, vamos dizer assim, que tem maior percentual de voltar à cotação que era original, né? Que eu falei para vocês, no caso, a respeito do preço dividido pelo valor patrimonial, né? Passando aqui para vocês aqui a respeito aqui, ó, ele hoje está pagando esse yield, e os pares que vamos dizer assim, que seria concorrente dele, o BSR11, mas aqui, se não me engano, as corporativas, tá? Inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre ele. O TRXF11, tá? Não conheci fundo imobiliário. Os outros, tudo abaixo aí de 10, tá? Então, os únicos são esses daí, que tá, no caso, com desconto, né? E aqui o preço dividido pelo valor patrimonial também tá bem descontado. E o BSR11, ele sim, tá bem descontado, mas tem um outro problema aí, que é no caso a vacância, né? Que acompanhar bem esse aí também, né? Passar aqui para vocês aqui, ó, ele é bem diversificado, né? Então a maior parte está em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E passando aqui para vocês aqui já, ele detém hoje 83 imóveis em subgestão. A vacância, passa para vocês, está em torno de 4,8, né? No caso aqui, a média de contratação aí dos imóveis, no caso aí, é de 6,4 anos, então 6 anos e meio aí, no caso, para o inquilino, no caso, decidir ficar ou não. Então, a taxa média aí do contrato aí é de 6,5, vamos chutar aí, né? Tem 17 inquilinos, né? O que mais que eu posso passar para vocês aqui? Só esse momento. Passar para vocês aqui a respeito aqui, ó, que a atualização aqui desse imóvel de Gabriel Monteiro, né? Então, ele está sendo aí, ele tá com a taxa de 14% aí, de execução, tá? E aí tá aqui, ó, ele tá bem, vamos dizer assim, localizado, né? Avenida Brasil aqui perto, Avenida Faria Lima, né? Então, eu acredito que esse fundo imobiliário, que essa construção que está sendo construída aqui no caso, ele vai provavelmente ser rapidamente contratado aí, no caso, por alguma empresa, né? Acredito eu, porque a localização dele, ele é bem, vamos dizer assim, conhecido, né? Passo aqui para vocês também aqui, ó, no caso aqui também teve a inauguração aqui do Super Nosso aqui em BH, né? Bem conhecido, o Super Nosso, não sei se vocês conhecem, né? Mas ele tem uma rede bem grande aqui em Minas Gerais, né? E aqui no caso que está passando também aqui a renovação do Parque Maria Helena, né? Aqui, ó, ele tem 31 imóveis alugados pela Caixa, né? 13 imóveis alugados pelo Santander, 8 imóveis Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, então bem diversificado, vamos dizer assim, né? Aqui tem como olhar aqui, a maior parte fica no Sudeste, né? E a gente também tem como acompanhar aqui também, deixa eu ver se esse aqui, ó, a Caixa, todos os imóveis que tem aí, né, alugados pela Caixa, e aqui a taxa aqui, ó, quer dizer, o término aqui de contratação, a taxa média de vencimento é em torno de 2030, vamos dizer, para lá, né? O vencimento dele tá bem, vamos dizer, se para longo prazo, vamos dizer, se mete a longo prazo, né? E aqui também tem como a gente pegar aqui os outros aqui, 2029, 2034, então ele, vamos dizer assim, que tem alguns que correria risco, mas a maior parte aí tá aproximadamente acima de 6 anos ainda. E como a gente acompanha isso tudo, parte no relatório gerencial, tá? Era isso mais que eu queria trazer para vocês a respeito, tá? Do RBVA 11, esse desconto que ele está tendo, com essa boa simetria de risco, né? Que ele está sendo para, vamos dizer assim, o valor justo dele é 106 e está sendo cotado a R$ 57,46, com juros arrefecendo. Se caso, né, vier de ter aí uma melhora no cenário macroeconômico, né, que aí o governo deve fazer o ajuste fiscal para equilibrar aí, no caso também, a curva de juros, né, ajudando isso tudo, com as incertezas, né, pode ser que o mercado de ande, né, e até mesmo, né, com juros americanos também arrefecendo, atrai também, dá um fôlego, vamos dizer assim, para a nossa economia, né, sem dizer que também traz aí também
capital estrangeiro para nós. Né? Era mais isso que eu queria trazer para vocês a respeito do BBA11. E dizer a respeito que esse vídeo não é implantação de compra de venda, mas que sim, ele se encontra em um bom patamar, né? Vamos dizer assim, com uma boa simetria de risco. Tá? Comente abaixo se você já investe nesse fundo imobiliário. E era isso. Até a próxima.